tem um plano específico para cada um de vocês. E isso é muito incrível. Porque às vezes a gente pensa assim, não, tem coisa que está na minha alçada, então eu vou decidir. Não, Deus tem um plano, Deus tem uma preferência, Deus é uma pessoa, Ele tem os desejos, Ele sabe quais são as melhores decisões e a gente tem que contar com Ele para discernir e entender qual é esse plano específico. A Bíblia, ela não fala desse plano específico. Por exemplo, deixa eu te falar, a Bíblia não está dizendo para mim assim, ó, Alexandre, no dia 28 de setembro de 2025, você vai pregar no Evangelho em Ação, vai ter... Não tem na Bíblia isso. A Bíblia, ela contém o plano geral, generalizado, genérico para toda pessoa. Por exemplo, Romanos 8:29 diz o seguinte: os que dantes conheceu também predestinou para serem conformes à imagem de Filho Jesus, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é um plano não para mim, não só para você, mas é um plano para todos os cristãos. Cada dia. Então, daqui a 10 anos, o que você vai precisar estar fazendo? Cada dia mais parecido com Jesus. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para as boas obras que ele predeterminou que nós andássemos nelas. Ele tem planejado isso, boas obras. Então daqui a 10 anos, o que eu vou estar fazendo? Eu vou ter que estar andando nessas boas obras. Quantos estiveram na aula de predestinação? Você não me chama para esses mantos aí, né? Bom demais, predestinação. Agora, a pergunta é, só porque Deus planejou vai acontecer automaticamente? Vocês estão com cara de dúvida? Não acontece automaticamente. Veja bem, 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é, todo mundo está sendo salvo? Não. Todo que está salvo está chegando ao pleno conhecimento da verdade? Também não. Então, Deus tem um plano específico para as nossas vidas. E eu não vim aqui para falar para a vida de cada um, qual é o plano do seu, qual que é o plano do seu. Eu não vim fazer isso, mas eu vim falar algo. E essa frase eu queria que marcasse sua mente, porque é o assunto que nós vamos tratar essa noite. Independente de qual seja o plano, o propósito específico que Deus tem para a sua vida, ele envolve pessoas. E bota o slide, não tem slide nenhum, né? Mas o tema da mensagem é pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. E por que eu estou falando isso, queridos? Eu queria te propor uma segunda reflexão aqui. E realmente dê asas à imaginação. Pensa comigo. Imagina que todos vocês têm poucos minutos de vida. Está amarrado em nome de Jesus. Vocês vão viver demais, amém? Eu declaro aqui 120 anos, glória a Deus, vivendo bem, vivendo com saúde, pregando o Evangelho. Vocês creem? Mas imagina comigo, só hipoteticamente, que vocês têm poucos minutos de vida. E nesses poucos minutos, vocês têm a chance de se pronunciar pela última vez para as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você convive. O que sairia de você nesse momento? É difícil a gente imaginar, né? Mas o que eu posso te garantir, você vai concordar comigo, é que não sairia nada supérfluo. O marido não diria para a esposa assim, você não vai casar de novo, hein? Talvez sim. Mas a esposa não diria para o marido assim, você leva o lixo amanhã, não esquece. Você concorda comigo? Ou então será que você diria assim, sabe, cuida do dinheiro? Não, porque isso perde a importância nesses momentos. Por quê? Porque nesse momento da vida é onde a gente tira de dentro de nós aquilo que realmente tem importância. Você está comigo na reflexão? Agora, deixa eu te falar. O texto que nós lemos em Atos capítulo 1 é a última fala de Jesus aos discípulos. É a última fala dele antes de ser assunto aos céus. Será que era algo importante que ele tinha para dizer nesse momento? Ele conviveu com os discípulos por 3 anos. Diariamente, eles formaram uma amizade. Se ele chorou pela morte de Lázaro, que nem era um dos discípulos que caminhavam próximo, imagina a ligação que ele tinha com aqueles 12 homens. E nesse momento de despedida, Jesus escolheu suas palavras, e sabe quais foram? Vocês vão ser minha testemunha, sabe por quê? Porque pessoas são importantes, pessoas têm valor, pessoas são o que tem de mais importante. Para pensar comigo, a Bíblia diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira é tipo assim, Deus amou tanto, Deus amou exageradamente o mundo, leia-se, as pessoas, Deus amou as pessoas tanto, exageradamente, de tal forma, que Ele fez uma loucura, que Ele fez algo inconcebível para a mente, que Ele fez algo difícil de explicar. Por quê? Por pessoas.
E essa noite, eu quero repetir, pessoas são mais importantes, eu te conclamo a entender isso, independente de qual vai ser o plano específico. Eu não sei quais ambientes você vai frequentar, eu não sei qual vai ser, talvez daqui saiam pastores, talvez daqui saiam advogados, funcionários, sei lá onde você vai estar, mas entenda, você está lá por causa de pessoas. Jesus, ele exemplificou isso em outro texto também, em Mateus 6,18, ele diz assim, não ajunteis para vocês tesouros na terra, porque tudo perece. Mas não, vocês ajuntem tesouros eternos, onde a traça e ferrugem não consome, onde ladrões não minam, não roubam. O que é eterno, gente? O que é eterno? Pessoas são eternas. Quais são os tesouros que eu devo investir em pessoas? Então eu não sei como você tem vivido, mas deixa eu te falar, se você está vivendo só para adquirir bem, só para viver para as coisas que esse mundo pode oferecer, você já errou o alvo demais. Você errou miseravelmente. Porque Jesus falou, gente, olha só o que ele completa no texto, ele diz assim, porque os olhos são a lâmpada do corpo, e se o seu olho estiver bom, é no mesmo texto em Mateus 6 isso, se o seu olho for bom, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas se for mal, o seu corpo estará cheio de trevas, e que tremendas trevas serão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se você está com o olhar nas pessoas, você vai ter uma vida muito incrível, porém, se você está olhando para as coisas, esquece, você vai sofrer, você não vai viver bem. E eu tenho exemplo bíblico, o Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes, ele diz assim, eu provei de tudo, eu fiz de tudo, eu provei todos os sabores, eu provei as melhores bebidas, eu tive tantas mulheres, eu tive tantas riquezas. A Bíblia diz que ele era o mais rico da sua época. Mas ele diz assim, eu chego a uma conclusão, tudo é vaidade, tudo é vão, tudo é como correr atrás do vento. Olha que final de vida melancólico para alguém que teve tudo. E tem gente aqui que está correndo atrás desse tudo que na verdade não é nada. E tem tantas pessoas, essa é uma cultura do mundo, mas Paulo disse tão claramente, não nos conformeis com esse mundo, porque esse padrão tem pouco ou nada a ver com aquilo que Cristo veio trazer. Mas eu tenho outro exemplo bíblico que dá uma animada, porque Paulo, quando ele está prestes a morrer, ele fala assim, olha, o meu corpo já está sendo oferecido como um sacrifício de libação. Isso é 2 Timóteo, a última carta que Paulo escreveu em vida, hein? Ele estava no final da sua existência, mas ele diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, aqui na frente a minha coroa está me esperando, olha só a diferença no astral. Mas Paulo não era rico, não. Ele não tinha bens, ele não tinha nada. Mas é o apóstolo dos gentios, é o maior missionário que a igreja apostólica teve. Ele viveu por pessoas, pessoas são mais importantes. Quer viver uma vida que vale a pena, querido? Entenda essa perspectiva. Agora, como nós vimos, o próprio Jesus trouxe essa reflexão. Isso não é uma invenção minha. Jesus, ele falou, olha, antes de ir embora, eu preciso que vocês entendam. O que eu vim realizar, eu preciso que vocês continuem. Eu queria que vocês, por favor, abram comigo a Bíblia de vocês em João 17. João 17. A gente vai ler primeiro o versículo 4. Amém, gente? João 17, 4. É uma oração de Jesus. Olha só que coisa incrível. Será que a gente não deve dar atenção a isso? Jesus orando ao Pai. Ele diz o seguinte, eu revelei teu nome àqueles que me... Não, desculpa, gente, é o 4, né? Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, pergunta, olha aqui para mim. Pergunta. Que obra é essa que Jesus realizou nesse momento? Porque acompanhem comigo, isso aqui é João 17, ele ainda não foi crucificado, ele ainda não foi ressurreto. E ele está falando assim, nesse momento eu completei a obra. Que obra que está completa? A gente costuma pensar, Jesus veio à Terra para fazer uma obra, qual? Morrer, ressuscitar e tal, e lógico, isso é verdade. Mas ao que tudo indica, isso é parte da verdade. Jesus veio, lógico, morrer, ressuscitar. Mas a obra que Jesus completou aqui, o contexto responde, né? Por favor, leiam comigo 6 agora. Que obra que é essa? Versículo 6.
eu revelei teu nome, aqueles que tu me deste do mundo. Eles sempre foram teus, tu deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti. Olha só, gente, qual é a obra que Jesus completou aqui? O discipulado. Ele gerou vida naqueles homens, ele discipulou eles, ele viveu intensamente para transferir aquilo que ele tinha recebido do Pai para aqueles homens. E nesse momento ele diz: Pai, eu estou completando aqui minha missão, porque esses 12 vão continuar aquilo que eu comecei. Continuar de que forma? Valorizando pessoas, vivendo por pessoas, discipulando pessoas, amando pessoas, servindo pessoas. Vocês estão comigo, gente? Então, Jesus veio de fato para morrer, para ressuscitar, mas ele veio também para fazer discípulos, para estar com eles, para andar com eles. E nós temos uma missão semelhante, só que a gente é o inverso, a gente tem que morrer para nós, para fazer discípulos, para viver para pessoas, para se dedicar a pessoas. E sabe o que eu acho interessante? Eu queria que, gente, por gentileza, voltem lá para o livro de Atos, a gente vai continuar a nossa reflexão por lá agora. Atos 1. Porque a reação dos discípulos ao que Jesus está falando para eles, ela revela muito do coração dos discípulos, mas ela também revela a nossa mentalidade e por que a gente anda tão distante das pessoas, porque é tão difícil para a gente fazer discípulos. Olha lá, vocês estão lá já? Atos capítulo 1. Eu quero que vocês acompanhem comigo o verso 6. Então os que estavam com Jesus perguntaram: quem são esses? Os discípulos. Senhor, é esse momento que tu restaura o reino a Israel? Gente, olha que pergunta mais interessante e olha como ela revela o nosso coração. Eu estou aqui falando para vocês o seguinte: gente, vivam por pessoas, amem pessoas. E é mais ou menos a conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão viver para as pessoas, vocês vão servir as pessoas, vocês vão pregar para as pessoas. Mas a resposta dos discípulos, ou a pergunta que eles fazem é: Senhor, mas quando que tu vai resolver o nosso problema? Porque não sei se vocês sabem, mas o que os discípulos, ou os judeus da época, esperavam de Jesus era um Messias político, que viesse libertar eles daquele jugo que o Império Romano vinha colocando sobre eles. Se você no Brasil, século 21, ano 2025, acha que o Brasil está complicado, você não tem ideia de como era na época. Hoje a gente vive, e a gente tem uma classe média muito cheia, muito extensa. Mas a época ali era a extrema pobreza, 98% da população era classe baixa e aqueles 2% detinham toda a parte da riqueza. Há estudos que indicam que os romanos cobravam 60% dos rendimentos em impostos. Já parou para pensar nisso? A gente está pagando muito imposto já, não está? Era pior. E esse judeu, ele está olhando para Deus e dizendo: envia o Messias, porque quando o Messias vir, você vai tirar a gente desse Império Romano. Para vocês terem ideia do quanto eles tinham essa mentalidade, existia um grupo dos judeus chamado Zelotes. O que era o Zelote? Ele era separado na adolescência para ficar treinando artes marciais, sei lá o que ele treinava, e eles ficavam se preparando para ser um guerreiro militar, para que quando o Messias viesse, eles iam lutar junto com o Messias para quebrar tudo com Roma e libertar o povo do jugo do Império Romano. Você já parou para pensar? Então por isso que esses discípulos eles tinham uma dificuldade em entender Jesus. Quando Jesus em João 6 multiplica pães e peixes, o que eles querem fazer? Vem cá, você é o nosso rei, nós vamos te fazer virar rei aqui à força. Jesus pega e sai de perto e fala: olha, vocês não estão entendendo nada sobre mim, eu não vim resolver o problema de vocês terreno, eu não vim somente resolver a pobreza, não, eu tenho um problema maior que vocês nem estão dando conta, vocês nem estão dando importância, vocês não estão entendendo a minha essência, nem o que eu vim fazer. Então, Jesus, nesse momento, queridos, essa pergunta dos apóstolos, ela demonstra o nosso pensamento. Porque eu estou falando assim para vocês hoje: olha, vivam por pessoas. E você está falando assim: mas peraí, eu? E o meu problema? E a minha provação? E as dificuldades que eu enfrento? Quando é que Deus vai resolver? Porque quando resolver, eu vou ser um missionário, eu vou pregar demais, eu vou fazer tudo o que eu tenho para fazer. Quando Deus resolver meu problema, pode escrever, conta comigo, pastor, só quando, né? Primeiro resolve aqui. E deixa eu falar para vocês, eu vivi assim por tantos anos e nunca resolveu nada. E eu quero provocar sua reflexão e, por favor, redobre sua atenção, porque esse aqui é o coração da mensagem. Talvez não resolva enquanto você não der um passo por pessoas. Eu quero te mostrar a base bíblica, mas antes quero te contar a minha história, um pouco dela.
Eu casei há 10 anos atrás, minha esposa tá tendo live, eu vou cuidar para não falar muito mal dela, eu te amo, meu amor, você é a mulher da minha vida. Mas a gente casou assim, muito recém-convertido, então a gente atropelou alguns processos. E logo que a gente casou, a gente começou a enfrentar problemas assim com ciúme. E era assim, terrível de lidar com aquilo. Só que a minha conversão foi dramática, gente. Eu quebrei a coluna e eu estava no hospital para saber se eu ia perder os movimentos. O médico entra naquele quarto do hospital e fala assim: Alexandre, o que aconteceu foi um milagre. O médico usou a palavra milagre. Foi um milagre o que aconteceu, por quê? Porque a maioria das pessoas que tem essa lesão que você teve, elas vão a óbito na hora. Ou, beleza, as que sobrevivem, 99% fica paraplégico. Ele falou assim: foi um fio de cabelo para você não ter ficado desse jeito. A minha vida mudou, né, gente? Como é que não vai mudar, né? Eu nunca mais fui a mesma pessoa e tal e tal. E quando eu e André nos casamos, eu já estava na igreja, eu já cantava, eu já meio que entrando no ministério da palavra. Só que quando eu vi aquele problema que eu tinha lidar com ciúme, e era mais da parte dela, por incrível que pareça, porque ela é uma mulher linda e enfim. Mas, gente, quando eu me via naquela condição, eu falava assim: Deus, tá errado, porque eu estou te servindo. E por que o Senhor não quer resolver? Eu tinha uns embates com Deus que eu falava assim: o Senhor não quer resolver, porque eu vi o poder de Deus, eu vi o Senhor me salvou, o Senhor me tocou, eu vi o teu poder, o Senhor tem poder para resolver. Mas por que o Senhor não quer? E eu fazia greve, eu pegava e falei: então não vou te servir coisa nenhuma. Eu me afastava de Deus, me afastava da igreja. Só que quando eu me afastava, eu reparava que eu não era mais feliz. Aí eu voltava. Aí quando eu vi, eu estava cantando. Quando eu vi, eu estava pregando. Mas quando eu vi, a Andréia estava com ciúme. Eu falava: Deus. Eu brigava com Deus, gente. Eu brigava com Deus. Vocês já brigaram com Deus também? Todo mundo já, né? Vocês vão dizer que não, mas eu sei que sim. Todo mundo já brigou com Deus. Deus, eu falava: não é possível, você não está fazendo as coisas direito. Por quê? Porque eu tenho esse coração de te servir, eu quero viver para ti. Mas não consigo. Por quê? Porque não dá, eu tenho esse problema, o Senhor não resolve. E o que eu não percebia é que o centro do meu universo era eu mesmo. E se tem uma chave que, se eu pudesse entrar dentro de você e virasse essa noite, é essa: você não é o centro do universo, não. Jesus um dia se fez pessoa, ele sendo Deus, ele se fez uma pessoa. Em Marcos 10:45 diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir, dando a vida em resgate de muitos. Em Filipenses 2:4, Paulo segue a mesma linha de pensamento. Ele diz assim: olha, não sejam soberbos e considerem os outros todos superiores a você mesmo. Aí no 5 ele fala assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual? Considerem os outros superiores. Por quê? Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. Uma vida que vale a pena é uma vida pensando em pessoas. Mas eu estava pensando em mim. Eu estava pensando naquilo como é injustiça, como eu sou coitado. Gente, não vai funcionar, tá? Se é uma pessoa vítima assim, coitada, deixa eu te falar, você vai ter que rever algumas coisas no seu cristianismo. Não dá, não combina. E eu era essa vítima, eu ficava choramingando com Deus: Deus, coitado de mim, eu sou tão bonitinho, olha ali como eu faço as coisas direito. O problema é essa treva da minha esposa. Essa era a minha mentalidade, traduzindo em miúdos. Era isso que eu pensava. E aí eu nunca progredia. Mas chegou um dia, passados tantos anos, nessa luta, nesse embate, nada progredia na minha vida. E eu estava meio afastado. Eu falei: Deus, quando eu me afastava, eu tentava arrumar alegria em outras coisas. E eu sempre gostei muito de futebol, então eu começava a acompanhar tudo do futebol. Só que eu sou vascaíno, daí... Aí eu ficava depressivo, né? E aí, gente, não, é brincadeira, mas assim, eu tentava me apegar em coisas vãs, os esportes, o entretenimento, mas, sabe, aquilo não me preenchia. Por quê? Porque eu tinha sido marcado por Deus. Mas teve um dia que eu tomei a decisão, a melhor da minha vida. Eu cheguei para Deus, eu falei assim: Deus, eu não sou feliz sem Ti. E eu falei para Ele assim: eu não sei porque o Senhor não está resolvendo esse problema, mas mesmo que o Senhor nunca resolva, eu vou ficar aqui. Aleluia! Mal sabia eu que estava fazendo a melhor escolha da minha vida. Glória a Deus, Jesus. Por quê? Porque
Deixa eu já dar spoiler aqui. É assim que sua situação pode ser resolvida. Os seus problemas só são solucionados quando você morre. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não existe milagre sem posicionamento em fé. Você não vai ver milagre enquanto for um coitado, uma vítima. Se posiciona, se levanta, se coloca no lugar que Deus quer que você esteja. Viva pelas pessoas, viva pelo que vale a pena. E no caminho Deus vai resolvendo. E foi o que aconteceu. Quando eu tomei essa decisão, e eu me tornei um sacerdote do lar. E Deus falou comigo de forma tão clara: se você for, Andréia, sua esposa, ela vai junto. O problema é você não interromper a saída. E eu comecei aí. Gente, as crises se intensificaram tanto no começo, você não tem ideia. Só que eu tinha tomado uma decisão: eu não vou mais viver para mim. E aí eu comecei a tratar ela bem no meio das crises de ciúme. Era até engraçado. Não vim aqui dizer que eu sou um super-homem, um super-herói, mas só que algo mudou dentro de mim. Comecei a entender que eu não era mais o centro do universo. E se eu pudesse gerar isso em você essa noite, você sairia daqui transformado e nunca mais veria da mesma forma. Então, queridos, o que eu entendi, que não é Deus resolve para você fazer, é você faz e no caminho Deus vai resolvendo. E, inclusive, eu quero te provar isso pela Bíblia. Vocês lembram as palavras que eu pedi para vocês proferirem do texto? Jerusalém, Judéia e Samaria, vocês lembram? Essa foi a ordem de Jesus para os discípulos, certo? E eles estão dizendo assim: mas Jesus, como é que nós vamos pregar fora de Jerusalém? Por quê? Porque fora de Jerusalém tem os samaritanos, eles são nossos inimigos. Então, quando você resolver nosso problema, a gente vai. E olha só, os caras, eles receberam o Espírito Santo, começaram a pregar, mas eles não saíram de Jerusalém, não? Ficaram pregando em Jerusalém. Mas Jesus falou: vocês vão ficar em Jerusalém só até receber o poder. Recebendo o poder, vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Eles não obedeceram, não? Por quê? Por causa dessa mentalidade. Quando o Senhor trazer o reino a Israel, eu saio. Agora, por favor, acompanha comigo Atos 8. Atos 8, versículo 1. Vocês estão comigo, amém? Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E é aqui que eu quero que você preste atenção. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. E todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olha que engraçado. O que Jesus falou para eles? Vocês vão pregar em Jerusalém, Judéia e Samaria. Eles falaram: não, só se o Senhor resolver nosso problema. E ficaram pregando em Jerusalém. De repente, o próprio problema empurrou eles para o cumprimento do propósito. Por quê? Porque eles ficaram pregando em Jerusalém, mas Jerusalém era uma panela de pressão. Jesus tinha acabado de morrer naquele ambiente e eles foram extremamente perseguidos. E aí, de repente, a própria perseguição pulverizou eles para onde? Judéia e Samaria. Exatamente as palavras que Jesus disse, as regiões que eram para eles pregarem. Agora, por favor, avance comigo para Atos 10. Não, Atos 9, versículo 31. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Olha aqui para mim, vê se você está acompanhando o raciocínio aí. Jesus deu uma ordem, que era para eles viverem para as pessoas. Eles continuaram desobedecendo aquela ordem, mas a própria perseguição, o problema que eles queriam que fosse resolvido, foi intensificado, e eles tiveram que sair de Jerusalém para cumprir o propósito. Mas à medida que eles começaram a cumprir o propósito, o que aconteceu com a igreja? Começou a viver em paz. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Traduzindo aqui para você, para com essa conversa. Ah, não, quando Deus resolver, como é que eu vou cuidar de pessoas, irmão Alexandre? E a minha vida? Não, é cuidando das pessoas que a sua vida é resolvida. Glória a Deus, Jesus. Deus vai levantar aqui pessoas, Glória a Deus, Jesus. verdadeiros missionários. Sabe por quê? O missionário não é alguém que é enviado pela igreja. O missionário, sabe você no seu ambiente de trabalho, você é um missionário enviado por Deus lá. Tem pessoas lá? Pessoas são mais que qualquer coisa, que nós mesmos, que os bens, pessoas são eternas.
E você é o veículo de Deus para levar o evangelho para essas pessoas? Aleluia a Deus. Gente, uma pessoa que entendeu isso, eu ia ler com vocês os textos, mas para ir rapidamente aqui para o final, Paulo aos Filipenses, ele está escrevendo uma carta, sabe aonde que ele está quando ele escreve a carta aos Filipenses? Ele está preso. Mas a carta dos Filipenses, ela é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Como é que pode? Ele fala 19 vezes para os filipenses, gente, se alegrem, se alegrem. Eu digo para vocês mais uma vez, se alegrem. Agora, sabe qual é a chave disso? Em Filipenses 2 ele diz assim para eles, gente, eu estou preso, mas vocês não se preocupem. Sabe por quê? Porque aqui na cadeia, a guarda pretoriana está recebendo o evangelho, vocês acreditam? Eles estão se convertendo tudinho aqui dentro. Olha só o que Paulo está falando. Eu estou preso, mas tem um propósito, eu estou pregando aqui dentro. Ah, para. Aleluia a Deus. E a gente está querendo que Deus resolva os nossos problemas para pregar? Ele está preso pregando. Mas na mesma carta de Filipenses tem uma chave, ele fala assim, ó, para mim, gente, o viver é Cristo, morrer é lucro. Glória a Deus, Jesus. Já não tem mais importância nada. Jesus, desde que ele me alcançou, vive para um propósito. E aí, sabe o que ele fala? Em Filipenses 1, ele diz assim, eu estou na dúvida, porque eu queria tanto partir, estar com Cristo. E ele está na cadeia falando isso. Mas acho que eu prefiro ficar, sabe por quê? Por causa de vocês. Pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. Glória a Deus, Jesus. Caminhando para a conclusão, gente. Talvez você é alguém que já entendeu isso. E você já está começando a viver por pessoas. Mas você percebeu uma coisa bem relevante. Pessoas são difíceis demais. É verdade. Eu sei. Não é fácil de lidar, não. Mas veja bem. Você também não lê lá aquelas coisas. Não, brincadeira. Ó, Ezequiel 37. O profeta, ele teve uma visão. Olha só, presta atenção. A gente está caminhando para a conclusão, tá? Ele teve uma visão de um vale de ossos secos. E Deus faz uma pergunta muito interessante para Ezequiel. Ele diz assim, Ezequiel, esses ossos, eles podem viver? E eu acho que Ezequiel, ele deu a resposta mais inteligente de toda a Bíblia. Ele falou assim, Deus, tu é que sabe. Por quê? Porque eu estou te falando assim, ó, você vai amar pessoas, você vai cuidar de pessoas, você vai servir pessoas e as pessoas vão ser salvas através de você. E sabe o que a gente diz? As pessoas são ruins demais. Mas Ezequiel está vendo um vale de ossos secos. Não é pessoa que acabou de morrer. É vale de ossos secos. São pessoas que estão lá, já entraram em decomposição, já não tem mais nada, já não tem mais tecido. É osso, é morto. Mas as pessoas lá fora, elas estão assim, gente. Elas estão assim. As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Todos pecaram e estão afastados do quê? Da glória de Deus. O Deus desse mundo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Para que eles não creiam. As pessoas são esse vale de ossos secos. Mas a gente não fala como profeta. O profeta falou, Deus, o Senhor quer que eles vivam? Não, a gente fala assim, Deus, isso não tem jeito não, isso é treva demais. É isso que a gente fala. Senhor, não tem mais jeito não. A pessoa não quer nada com nada, eu estou entregando, é por dia. Não, Senhor, foi o Senhor que está me dando essa pessoa. Agora, eu preciso que você entenda, não é fácil lidar com pessoas, mas a gente tem que mudar aquilo que a gente fala. Glória a Deus. Que a gente aprenda com a Bíblia isso. Por quê? Porque quando Ezequiel diz, Senhor, tu sabes, sabe o que Deus responde para Ezequiel? Então fala para ele, profetiza. Glória a Deus. E Ezequiel foi lá para um monte de osso seco e diz assim, eis que eu te digo, osso seco, levanta. Peraí, Ezequiel, não parece bizarro, olhando a imagem assim? Mas você que é espiritual, sabe o que está acontecendo aqui? Você não vai gerar vida na pessoa apontando o defeito dela e dizendo assim, você sua treva, tem que se converter, porque não... Não, Deus tem um plano na sua vida. Aprenda a mudar o seu linguajar e você vai ver muitas pessoas sendo salvas. Eu aprendi uma coisa tão importante recentemente, gente. É algo que a gente já vive e já tenta aplicar, mas eu ouvi um pastor que sintetizou isso de uma forma tão incrível. Assim, ó, a gente cristão, a gente não tem que ficar descrevendo as situações. Por exemplo, você está vendo alguém com problema, fulano é tão... sei lá, fofoqueiro, sério, isso a pessoa já sabe, você já sabe, o mundo já sabe. O que você vai ganhar falando disso? Então para de descrever a situação, o cristão profetiza. O fulano vai ser uma bênção.
Eu estou vendo Deus pegando ele de jeito. E eu vou ser o veículo através do qual essa pessoa vai ser tocada por Deus. Através da minha oração, eu estou vendo. Aí você fica olhando para a pessoa e você começa a ver o resultado. Por quê? Porque Deus viu que a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Deus não ficou olhando para a terra sem forma e vazia e ficou falando assim, isso aqui está ruim demais. Pelo amor de Deus, que coisa mais feia. Não, haja luz. Sabe que a gente pode se conduzir dessa forma? Porque se a gente mudar o que a gente diz, é difícil lidar com pessoas, mas te garanto, fica mais fácil. Segunda coisa que a gente precisa mudar para aprender a lidar com pessoas da forma correta. Primeiro mudar o que a gente fala. Vocês entenderam essa parte? Agora, a gente precisa dos olhos de compaixão de Jesus. Porque Jesus, em Mateus 9, ele vê um monte de gente. E a Bíblia diz que ele, vendo a multidão, ele teve compaixão, porque elas estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É assim que você vê as pessoas? Esse olhar que você tem? Às vezes a gente vê alguém com tanto problema e a gente esquece que alguém que fere é alguém que por dentro está ferido. Alguém que está às vezes necessitando, alguém que às vezes não sabe nem amar e nem ser amado. Mas Jesus te amou quando você era inimigo dele, né? Não foi isso que Jesus fez? Ele nos amou quando ainda éramos inimigos? Será que você não consegue fazer o mesmo? Essa mesma pessoa lá que está atacando pedra, irmão, essa mesma pessoa. E às vezes é o seu marido, sua esposa. É essa pessoa que você tem que amar sacrificialmente. Jesus viu que eles estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ei, as pessoas só estão precisando de um pastor, mas não é o pastor Alexson que vai fazer isso, é você, é no seu ambiente. Se é crente, eu sei, eu vou falar aqui com certeza, conhecimento de causa. As pessoas aparecem para ti contando os problemas dela, aparece ou não aparece? O que você faz? Liga o pastor Alexson? Não! As pessoas são ovelhas sem pastor. Você é o líder delas, você é o discipulador delas, você vai levar elas a Cristo, você vai levar elas a entender aquilo que elas precisam de Jesus. Todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Você vai levar a glória de Deus a elas, você vai gerar a completude que elas estão procurando em tantas coisas efêmeras. Às vezes a gente vê alguém tão bem sucedido, né? E a gente pensa assim, essa pessoa não precisa de Deus. Já ouvi um pai falar assim, meu filho é uma bênção, ele está tão bem sucedido, mas só falta Jesus. Hã? E aí a gente pensa que não precisa pregar, fulano está bem demais. Ei, as pessoas estão buscando no que é efêmero, no que é passageiro, no que é vão, no que é inútil, a completude, e elas nunca vão achar. Seja você o líder delas, seja você o discipulador delas, seja você a pessoa que vai levar pessoas a Cristo. Ei, pessoas são mais importantes. Jesus, em Mateus 9:38, ele diz o seguinte: a seara é grande demais, mas falta trabalhador. E esse é o nosso cenário atual. São tantos evangélicos, tantos, mas a gente não está transformando o mundo, já parou para pensar? Mas por quê? Porque de tantos evangélicos, as pessoas que estão de fato discipulando normalmente são os pastores. Isso não é a verdade sobre a igreja. Você foi chamado para ser um pastor de pessoas nos seus ambientes. Você foi chamado para liderar pessoas. Viva por pessoas, queridos. Viva por pessoas. Faça a sua vida valer a pena. As pessoas estão perecendo. Ei, as pessoas estão indo para o inferno. Esses dias eu estava refletindo sobre a minha conversão. Me deu um frio na espinha, porque eu pensei assim, cara, eu estava lá com a minha moto e aquele cara cortou minha frente, em questão de segundos eu quebrei a coluna, eu não vi nada, e o médico falou que tinha grande chance de eu ter morrido. Para pensar, é assim, né? E aí as pessoas estão lá, do seu lado, sofrendo, muitas delas vão morrer em poucos anos, você sabia disso? E você não está falando do que mais importa para a vida delas? Vamos se colocar de pé, eu queria orar com vocês. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Todo mundo sabe, né, a profecia de Joel: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Ei, gente, a igreja vai viver nesses últimos dias um grande reavivamento. Vocês creem nisso? Mas Deus precisa de trabalhadores, queridos.
Deus precisa de trabalhadores. As pessoas estão confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Eu não vou fazer nenhum tipo de apelo aqui essa noite, não tem nem espaço aqui na frente, mas eu queria que do seu lugar você dissesse sim para Deus essa noite. Eu não sei onde você está plantado, mas onde você estiver, entenda, lá tem pessoas. E você vai ser o veículo através do qual pessoas vão se render a Jesus. Ontem nós tivemos uma conferência, o pastor Davi estava lá com a gente, com os nossos pastores também, sobre a visão celular. E o rapaz, ele fez um cálculo lá que ele me deixou constrangido. Eu cheguei em casa, eu fui refazer aquele cálculo, porque eu pensei, não é possível, ele deve estar errando. Mas o cálculo é o seguinte, imagina um pastor Alexo aqui, homem de fé, e ele é ousado mesmo. E o pastor Alexo pensa assim, eu vou fazer a partir de agora, a cada 6 meses, uma cruzada no estádio para 100 mil pessoas. E a cada 6 meses, por 10 anos, ele faz isso. E cada cruzada que ele faz, 100 mil pessoas se rendem a Jesus. Olha que benção, bom demais, não é? No final de 10 anos, sabe quantas pessoas ele vai levar a Cristo? 2 milhões de pessoas. É gente demais, não é? Bom demais, mas pastor Davi não tem ele se move diferente, ele tem um ministério diferente, e só o que o pastor Davi fez foi investir na vida de 2 pessoas. Ele fez 2 discípulos em 6 meses. Só que passados 6 meses, esses 2 discípulos fizeram mais 2. E não é que no ano que vem aqueles 6 fizeram mais, e foi multiplicando. E aqui cada um fez mais 2, cada um fez mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Olha só, gente, no final de 10 anos, sabe qual é a conta? De 2 em 2 em 2, 2, 2, 2 bilhões de pessoas. Agora, isso não é um modelo que eu estou criando aqui agora, nem para te impressionar com números, mas é um modelo que Jesus criou. Ele formou discípulos, ele caminhou com eles. Feche teus olhos, por favor. Eu queria encerrar com esses números, mas te desafiar. Essa igreja, não sei, 50, 70 pessoas cabem aqui? Imagina se cada um, em um ano, ganhar uma pessoa. Jesus, nós não nos conformamos, Senhor, com a mesmice, Senhor. Nós queremos ver o Teu reino avançando. Isso não tem a ver com cálculos, com números, Senhor. Isso tem a ver com a mensagem da salvação que o Senhor nos conclamou a anunciar, Senhor. Nós queremos ver as pessoas se rendendo, Senhor. Pai, eu sei que Tu tem dado aqui para os Teus filhos tantas coisas boas, tantos casamentos foram restaurados, tantas coisas Deus tem feito por nós. Jesus, nós queremos transmitir, Senhor. Chegou a hora da Tua igreja se levantar, Deus. Eu declaro, o Evangelho em ação vai se mover. Eu declaro vida se rendendo a Ti, Senhor. Nós não nos conformamos mais, Senhor. Nós queremos pessoas. Pessoas são importantes, Senhor. Não há nada que seja mais relevante do que a salvação. Aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, pela humanidade. Então eu oro, Senhor. Eu oro para que aqui o Senhor levante pessoas para não mais viverem por si mesmas, Senhor. Nós queremos honrar, vivendo o mais intensamente possível, mas vivendo como o Senhor viveu, vivendo para salvar vidas. Senhor, levanta pessoas aqui, não mais satisfeitas, Senhor. Coloca uma santa insatisfação na Tua igreja, Pai. Não nos permita mais viver no marasmo, na mesmice, Deus. Nós queremos vidas, nós queremos o Teu reino avançando, nós não queremos mais divórcios, nós não queremos mais mortes, nós não queremos mais que o tráfico prospere, não haverá mais crimes, porque a Tua igreja, Jesus, na terra vai se levantar. Eu declaro sobre esse bairro, eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre a vida de cada um aqui, frutos que permaneçam. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus.